Cera de ouvido, ou tecnicamente chamada de cerume. Para que serve? É bom ter cera no ouvido? Quando ela fica em excesso, ela pode me atrapalhar? Quando eu devo retirar a cera no ouvido? Nesse vídeo eu vou te falar tudo e mais um pouquinho sobre ceras de ouvido. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. A cera de ouvido ela é produzida por dois tipos de glândulas, pelas glândulas ceruminosas e pelas glândulas sebáceas que existem na pele do conduto auditivo externo. Elas ficam localizadas na porção mais externa do canal auditivo e juntamente com as descamações de pele que acontecem naturalmente no nosso ouvido, esses componentes das glândulas com a descamação de pele formam a cera do ouvido. A cera de ouvido ela é uma mistura de queratina, vinda das descamações de pele do ouvido, com ácidos graxos de cadeia longa, que são produzidos por dois tipos de glândulas que temos na pele do nosso canal auditivo, as glândulas ceruminosas e as glândulas sebáceas. O cerume nada mais é do que lipídio, junto com descamação de pele no ouvido. O cerume ele é produzido na porção mais externa do nosso conduto auditivo. Essas glândulas elas só estão presentes na porção mais externa mesmo do canal, quase aqui perto da orelha. Só nesse terço externo do canal auditivo que é produzido o cerume. O cerume ele tem diversas funções. Ele não é simplesmente sujeira, como muitos pacientes acham. Acham que a cera de ouvido é sujeira, e não é. Existem funções muito importantes da cera do ouvido, tanto na proteção quanto na hidratação da pele do nosso ouvido. Primeira grande função do cerume. Ele tem ação antibacteriana e antifúngica, protegendo o nosso ouvido externo de infecções por bactérias e por fungos. Segunda função, o cerume tem ação lubrificante e hidratante da pele do ouvido, prevenindo de ressecamento, de descamações e até de eczemas que podem ocorrer na pele do ouvido caso fique muito seco. Então o cerume também tem essa função de hidratar a pele do ouvido. Terceira função, o cerume ele protege o ouvido de retenção excessiva de água e de macerações de pele por umidade excessiva no nosso ouvido. E quarta função, o cerume tem uma função de barreira, de proteção contra pequenos objetos, como pequenos insetos que possam entrar no nosso ouvido. Então, tem uma quarta função também de proteger, de fazer uma barreira protetiva do nosso canal auditivo. O cerume tem muitas funções. É importante termos cera, o problema é só quando ela está em excesso. Algumas vezes, o cerume pode ser produzido em excesso ou, se não, se ficarmos empurrando essa cera, isso pode ir acumulando dentro do ouvido e causar alguns problemas, como um bloqueio no nosso ouvido, dificultando a audição e dando sensação de ouvido tampado e até mesmo dor. Quando em excesso, ele pode trazer alguns problemas. E quando está em excesso, o paciente percebe. O paciente tem esses sintomas que eu falei: ouvido tampado, audição ruim e até mesmo dor. É normal, de vez em quando, sair um pouquinho de cera aqui no ouvido. Na hora que você tira o fone e vir com um pouquinho de cera, é normal, porque o ouvido tem esse mecanismo de expulsar o excesso de cerume que está lá dentro do canal. Quando em excesso, muitas vezes não é visível isso, mas a gente sente. Sente o ouvido tampado, uma audição que fica mais difícil e até mesmo dor em alguns casos. Quando em excesso, a gente precisa fazer uma remoção em consultório com o otorrinolaringologista, ou através de uma lavagem, ou através de instrumentos específicos como curetas, estiletes ou pequenas pinças para remover. Em casa, não recomendamos fazer nenhuma remoção ou mexer de qualquer forma que seja dentro do canal, porque a chance de você empurrar ou de até machucar o ouvido é muito grande. Excesso de cerume é tratado no consultório com o otorrinolaringologista. Mas doutora, por que eu produzo tanta cera? Tem pacientes que realmente produzem cera em excesso e precisam fazer lavagens, limpezas de ouvido muito regularmente no consultório.
E essa questão da produção da cera é uma questão muito individual. Tem pessoas que têm maior número dessas glândulas que produzem o cerume no ouvido e com isso produzem muita cera mesmo, que acaba obstruindo, incomodando e fazendo necessária a limpeza regular. Já outras pessoas produzem uma quantidade normal, mas têm o canal do ouvido muito estreitinho. Isso também favorece acumular e favorece o pouco de cera que tenha incomodar. Voltando. A cera é uma produção individual, ela é dependente da quantidade de glândulas ceruminosas e sebáceas que você tem no seu ouvido. É comum até termos produções diferentes entre os lados. Existem pacientes que vêm no consultório que removem só de um lado a cera e que do outro a produção é normal. E sabemos hoje que alguns outros fatores também influenciam nessa produção de cera no ouvido, como por exemplo, irritações de pele. As irritações na pele do ouvido fazem a produção de cera aumentar muitas vezes, até mesmo estados inflamatórios, estados febris, então estados de inflamação no corpo também podem aumentar a produção de cera no ouvido. Além disso, questões emocionais também são relacionadas com o aumento de produção de cera, ou até mesmo o passar do tempo, a idade, o envelhecimento pode fazer com que se aumente a produção de cera ou até mesmo que se modifique essa cera, deixando ela um pouco mais seca e um pouco diferente do que era antes. São diversos fatores que podem afetar a produção de cera num paciente, mas existe uma questão muito individual que alguns produzem muito e outros não produzem praticamente nada ou muito pouco, que não chega a incomodar. Então não é todo mundo que precisa ir ao otorrino fazer uma limpeza no ouvido. A limpeza de ouvido em consultório de otorrino é feita específica em alguns pacientes. Ter cera no ouvido é bom. A cera protege a pele de diversas formas. Como eu devo fazer a limpeza no meu ouvido, doutora? A limpeza do ouvido deve ser feita com água e sabão. Na hora do banho, a gente passa com as mãos água e sabão nessa parte externa do ouvido e seca ao final com a pontinha de uma toalha. Cotonete não pode ser usado. Que nem eu falei, chance de empurrar essa cera e aí a partir daí ela não sai mais naturalmente ou até mesmo de machucar o ouvido é muito grande. Então, cotonete nunca use. Bom, então olha aqui comigo no nosso modelinho anatômico onde que fica a produção de cera. A produção de cera, ela é nessa região mais externa do canal. Mais ou menos nesse terço externo é onde se é produzida a cera. Daqui para dentro não é produzido cera. O cerume, ele fica mais nessa região externa, formando uma barreira de proteção e tendo todas aquelas funções que a gente falou no vídeo. E aí, naturalmente, quando em excesso, ele sai nessa parte aqui do pavilhão auditivo. Se você usa o cotonete, o que você faz é que você acaba empurrando essa cera para regiões mais internas e a partir daí o ouvido não consegue mais expulsar essa cera naturalmente. Isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Escreva nos comentários também caso você tenha alguma sugestão de tema para o nosso canal. E se inscreva para continuar recebendo conteúdo em otorrinolaringologia.